Muito boa noite a todos que estão acompanhando o canal Rádio PX Mania. Aqui quem fala é o Kleber, rádio operador da cidade de Suzano, São Paulo. Eu tenho recebido constantemente uma pergunta através dos contatos aqui do canal Rádio PX Mania e da nossa página Rádio PX Mania no Facebook. O pessoal tem, principalmente os novatos, tem me perguntado: em época de WhatsApp ou em tempo de WhatsApp, o rádio PX ainda faz sucesso? Vale a pena ter um rádio PX? Então eu fiz algumas pesquisas, né? E também, de acordo com o tempo que eu sou operador de rádio PX, eu resolvi online, junto com a participação do pessoal aqui do canal Rádio PX Mania e também com a participação do pessoal do Facebook, tentar responder essa pergunta. Quero agradecer a todos que estão acompanhando a live. No finalzinho eu vou bater um papo aí, tentar comunicar com todo mundo, mandar aquele alô, tentar abrir essa discussão aqui no canal Rádio PX Mania e vamos tentar ver se a gente consegue solucionar essa dúvida, que eu acho que eu recebi pelo menos uns 20 e-mails, pelo menos daí para mais, desse tipo de pergunta, e no Facebook muito mais, porque a turma vai deixando nos comentários e a gente sempre vai vendo que isso aí vai se tornando uma constante repetitiva. Então vamos lá. Primeiramente, deixa eu ver se o pessoal tá acompanhando. Acredito que o áudio esteja tudo certinho, né? Se tiver alguma coisa errada aí, o pessoal vai deixando aí nos comentários, a gente vai corrigindo. Vamos lá. Então vamos passar aqui o primeiro slidezinho. Tá, aqui a gente tem de um lado o rádio PX, né, o equipamento de rádio PX, e do outro lado o WhatsApp. Hoje, com a facilidade que tem, todo mundo tem smartphone e tal, então se tornou uma comunicação praticamente instantânea. Diga-se de passagem, eu acho que hoje em dia o pessoal usa mais o WhatsApp para se comunicar do que propriamente o celular em termos de ligação ou telefone fixo. Porque eu mesmo já me deparei com casos que eu falo, pô, dá uma ligadinha para mim, depois a gente vai conversar e tal. E o pessoal acaba falando assim, não, manda um WhatsApp para mim, manda um áudio para mim. Ou seja, o WhatsApp acabou que dominando essa questão de comunicação de ponto a ponto. Tá? Em contrapartida, dizendo em relação ao nosso rádio. O rádio PX hoje ele se tornou aqui nas grandes capitais, vamos dizer assim, um hobby. Mas, de certa maneira, nos interiores, em locais de difícil comunicação, de não se tenda muita torre de comunicação, ou lugar um pouco mais distante, a gente percebe que ainda há muito uso do rádio PX. Não só propriamente o rádio PX, é que o canal aqui ele é focado mais nos 11 metros, ou seja, no rádio PX, mas também as comunicações dos radioamadores em geral. Então, quer dizer, vamos dizer assim que o WhatsApp não vai conseguir de forma alguma parar esse tipo de comunicação. Mais à frente a gente vai discutir alguns pontos positivos, alguns pontos negativos em relação a isso. Deixa eu passar para o próximo aqui. O pessoal já está chegando, agradecendo a todos aí que já estão chegando para acompanhar a live do canal Rádio PX Mania, nesse sábado, dia 14 do 12 de 2019. Já está acabando o ano, hein, pessoal? Tá passando rápido. Deixa eu achar aqui o próximo slide. Tá, o próximo. Rádio PX ainda faz sucesso em tempos de WhatsApp? É isso que a gente acabou de discutir agora. A questão do rádio PX, ele tá muito mais, assim, vamos dizer assim, o sucesso do rádio PX atualmente, ele está muito mais na questão da pessoa que realmente gosta desse meio de comunicação ter, do que propriamente, em termos das grandes cidades, como eu havia dito, da necessidade. Antigamente, se havia uma necessidade
por exemplo, muito forte nas grandes cidades de uma comunicação que fosse barata, porque era muito caro você manter uma linha telefônica, fazer uma comunicação a longa distância. Então você tinha aquela questão do interurbano, que era muito caro. Então muita gente até usava o rádio PX para se comunicar de um estado a outro, para falar com os familiares. Eu mesmo conheci muita gente que colocava uma estação aqui, outra estação em outro estado, ou mesmo de bairro para se fazer uma comunicação. Então hoje em dia o sucesso, vamos dizer, do rádio PX, ele está propriamente em quem realmente gosta ou sente uma necessidade de utilização desse meio de comunicação. Como é o caso dos caminhoneiros, que eu vou dizer um pouco mais adiante. Os caminhoneiros realmente eles gostam e utilizam o rádio PX para uma comunicação que, em caso de emergência, ou para, vamos dizer assim, saber das informações em tempo real do que está acontecendo nas estradas, se torna uma comunicação muito útil e ganha, nossa, disparado em questão do WhatsApp. Embora já se tenha muitos grupos de caminhoneiros no WhatsApp, mas a comunicação do rádio PX é algo instantâneo. Ou seja, está acontecendo ali, você está na canaleta, você está ouvindo em tempo real. Então, nem muitas das vezes você tem muitos contatos no WhatsApp ou no grupo e muitas das vezes as pessoas não estão próximos ali do que está ocorrendo, que podem ser reportados diretamente através de como é feito no rádio PX. Ou seja, vou dar um exemplo básico. Você está andando, dois caminhoneiros ou o pessoal que tem o rádio no carro, está numa estrada, está todo mundo ligado ali no canal 5 e acontece um acidente lá na frente. Com certeza o pessoal vai reportar no rádio. Então muitas das vezes você pode ter uma comunicação de WhatsApp e lá na frente tem alguém que você não conhece e não vai passar para você a comunicação, porque aquele pessoal que tem o WhatsApp que você conhece pode necessariamente não estar ali naquele momento. E se você ligar o rádio, você vai ouvir a reportagem do que está acontecendo ali em tempo real. Então há uma diferenciação disso também em termos de comunicação e de facilidade e em termos instantâneo da notícia, da reportagem que está acontecendo ali mais à frente, ser passado pelo rádio PX. Vamos lá para o próximo. As redes sociais dos 11 metristas antes era o PX, agora é o WhatsApp? Essa pergunta eu recebi via Facebook e é muito boa essa pergunta, porque assim, quando a gente fala de rede social, para a grande massa, para o grande povo, isso começou agora. Entendeu? Essa comunicação, falar com outro, grupos, esse tipo de coisa. Mas a primeira rede social de todas foram os 11 metristas e os radioamadores. Porque nós sempre nos comunicamos com pessoas que a gente muitas das vezes não conhecíamos e passamos a ser amigos, fazer aquela comunidade, enfim. E sempre está trocando aquela ideia. E, de certa maneira, se criou ali uma rede social, ou seja, a primeira rede social de todas. Porque a comunicação era até um pouco semelhante ao WhatsApp, assim no sentido do que a gente fala, solta, outra pessoa recebe, depois outra pessoa ouve, reporta e assim por diante. Só que a diferença é que no WhatsApp você grava o áudio, espera um pouquinho e ele manda. No rádio PX ou rádio amador, é em tempo real. Você está falando, o outro está escutando. Se ele apertar porventura e quiser falar em cima, vai haver quem estiver próximo não vai escutar e ele porventura também não vai escutar a mensagem que você está mandando. Mas seria mais ou menos aí semelhante, sem essa diferença desse delay maior que tem no WhatsApp. Mas a essência é a mesma. Um fala, manda, o outro escuta, depois reporta. Então é dessa maneira que era feito. Então por isso que muitos dizem que a primeira rede social ou as primeiras redes sociais ocorreram tanto nos 11 metros como também nos rádios amadores. Isso é um fato real, isso não é um mito. Realmente tudo aconteceu aí. Então a gente vê que muitas das coisas que existem hoje na internet, se você procurar lá no fundo você vai ver que os radioamadores ou o pessoal dos 11 metros, né, os 11 metristas, já faziam há muito tempo. E essa questão da facilidade, até eu vou um pouco mais além, nos 11 metros se tornou até um pouco mais fácil,
porque como não havia necessidade de se fazer uma prova, enfim, esse tipo de coisa, bastava apenas tirar a licença, comprar um rádio homologado, fazer uma boa instalação da base, você conseguia se comunicar com várias pessoas e ali ir criando a sua rede social através dos 11 metros. É até interessante que cada um tinha a sua estação, quer dizer, até tem hoje em dia, né? Eu digo assim, muitas vezes eu falo assim, tinha no passado, porque era muito mais bases do que é hoje em dia, né? Então você tinha a base do seu amigo lá, colocava o nome da estação Barão Vermelho, estação Tubarão, e assim por diante, e a gente solicitava e ali ia se batendo esse papo e se criando essa rede social. Meio como é feito aí, vamos supor, vou comparar um pouquinho as rodadas antigas, mesmo como é feito hoje nos grupos. Você tem um grupo lá e o pessoal vai aparecendo, você vai batendo um papo. Isso esclarecendo para o pessoal que está acompanhando o canal, que eu tenho muita gente aqui também acompanhando o canal, que ainda não faz parte da faixa do cidadão, mas tem vontade de estar acompanhando e tentando aprender alguma coisa. Então, só fazendo essa comparação para esse pessoal, é mais ou menos o que vocês fazem aí nos grupos, a gente faz nos 11 metros, mais uma questão de rodada, agrupamento, esse tipo de coisa. Então, muitas vezes eu desconfio ali que os caras foram buscar isso lá nos 11 metros e lá no radioamadorismo. Passar para o próximo. Não, considerações finais. Não, ainda não. Deixa eu ver onde é que foi parar esse outro aqui, hein? Tá. As redes sociais. Tá, falar mais uma coisa aqui. Vou falar uma coisa muito importante, que são os pontos negativos e os pontos positivos em relação ao Rádio PX e ao WhatsApp. Então vamos fazer uma pontuação nessa questão da comunicação via internet e da comunicação que a gente faz direto de antena a antena. Deixa eu colocar aqui. Tá. Beleza, como não achei o outro slide, deixa eu dar uma procurada aqui. Tem hora que esses negócios aqui desaparecem. Eu vou falar uma coisa para você. Aqui, achei. Ok, vamos lá. Aproveitando, mandando um alô ao pessoal aí que também está acompanhando pelo Facebook. Pessoal acompanhando, sempre prestigiando o canal Rádio PX Mania, sempre prestigiando as nossas lives. Vamos lá. Positivo versus negativo. WhatsApp e Rádio PX. Tá, vamos lá. O PX, se você estiver numa determinada região, você pode conversar com quantas pessoas quiser e estiver ao alcance, mesmo que não as conheça. Então você tem uma vantagem. Por exemplo, você chegou numa cidade, você tem um Rádio PX, está lá no seu caminhão, está lá no seu carro, você ligar ali, tiver no canal várias pessoas ali, você vai entrar, vai conhecer, vai trocar uma ideia. E vamos dizer assim, você não precisa ser aceito ou fazer parte de um grupo, conhecer muitas pessoas, ou você manda, por exemplo, no WhatsApp você manda num grupo, às vezes ninguém responde. Aí não, aí você chamou lá, sempre vai ter alguém pronto para te atender, para conversar com você. Então essa é uma vantagem que você tem no Rádio PX. Segundo, o Rádio PX ele não depende de rede de terceiros, e sim da antena do rádio e da alimentação, que pode ser, no caso da base, uma fonte de alimentação, ou no caso do caminhão, do carro, a própria bateria. Então, é um sistema que não vai parar. Se você tiver uma antena boa, bom sistema de transmissão, antena, cabo, um rádio bom, tiver num lugar alto, entendeu? De preferência no lugar alto, a alimentação não vai parar. Então, você não vai ter o problema de comunicação nessa questão. Os assuntos discutidos no caso, uma vantagem para o Rádio PX, eu já havia dito antes, mas os assuntos são discutidos mais focados. No caso dos caminhoneiros, se você coloca ali, por exemplo, no canal 5, você vai ouvir reportagens, ou seja, você vai ouvir o que está acontecendo nas estradas, o pessoal vai bater um papo, de repente você tem alguma dúvida, você vai entrar ali, interagir com o pessoal, perguntar, o pessoal vai te responder, então é algo bem interessante para o pessoal que viaja e tal, então tem essa vantagem.
Vou dar um exemplo. As conversas geralmente elas se referem às condições das estradas, eventuais acidentes, se tiver algum bloqueio na pista, o pessoal já vai se comunicando tudo através do rádio. Então isso aí é uma vantagem que tem hoje em dia ainda de se ter o rádio PX, né? Porque o pessoal comenta, mas eu quero colocar um no carro, será que eu vou ter alguma vantagem? Eu tenho WhatsApp e tal. Então tem uma vantagem sim. Ele funciona. Uma outra vantagem muito importante, que a turma sempre dos 11 metros, elas costumam dizer, o rádio PX salva vidas, porque ele vai funcionar mesmo em caso de desastres naturais. Podemos citar ciclones, incêndios florestais, tempestades, inundações, enfim. O que ocorrer, como a comunicação não depende de terceiros e sim do equipamento, da alimentação, da fonte de alimentação, como eu disse que pode ser a bateria, no caso do carro, do caminhão e da antena, mesmo que caia uma torre de transmissão, por exemplo, o celular depende de várias torres de transmissões. Se uma torre dessa parar por qualquer coisa, inclusive por falta de energia, enfim, temporal ou qualquer outra coisa, como a gente tem muitas das vezes visto aí na televisão, que o pessoal dos 11 metros, o pessoal dos radioamadores tem ajudado nesses desastres, são justamente por causa disso. Essa comunicação não para. Se você tiver o seu rádio ali, Deus o livre, acontecer qualquer coisa na região que você estiver, você pode ter certeza que você tem uma comunicação assegurada. Então essa questão do rádio, nesse ponto, ele tem uma vantagem muito grande a qualquer meio de comunicação, não digo somente ao WhatsApp, tá? O ponto negativo que eu vou dizer é que você vai ter que, para funcionar bem, tem que ter uma boa instalação. Você tem que ter um entendimento básico para poder deixar tudo certinho estacionar, um bom funcionamento da estação, porque não se pode fazer uma instalação de qualquer jeito e esperar que você tenha uma boa comunicação. Então vamos dizer que o único ponto negativo seria basicamente isso aí. Você tem que ter um conhecimento mínimo para poder fazer uma boa instalação na sua, vamos dizer assim, na sua estação móvel ou na sua estação base. Tá, agora vamos falar um pouquinho do WhatsApp. O WhatsApp, ele depende do sinal da operadora, quer dizer, se você não tiver créditos, se você não tiver um bom sinal na região que você estiver usando, não tem comunicação. O celular, dificilmente você vai conseguir utilizar, vamos dizer, a questão da internet e o WhatsApp, porque o WhatsApp ele não funciona sem internet. Então você tem esse problema e essa diferença em relação ao rádio. Depende de crédito. Se você também não tiver crédito, acabou o crédito ali, você não tiver onde colocar, acabou o seu WhatsApp. Você vai falar geralmente ali com as pessoas conhecidas que você tem, o seu grupo e tal. Dificilmente no WhatsApp, assim, você está numa região, você vai imaginar que existe um grupo ali daquela região, vai entrar nele, vai conseguir uma comunicação exatamente com alguém que você precisa, que está naquela estrada, naquele exato momento ali para te prestar algum socorro. Então o PX ele tem essa vantagem, que você colocou lá no canal 5, você vai achar alguém que está ali, próximo a você, para poder te ajudar numa eventual necessidade. Tá? Quando viaja por locais distantes, muitas das vezes acontece de ficar sem sinal e perde a comunicação. Então eu tenho visto muito caminhoneiro reclamar que às vezes está em estradas distantes, ainda as torres de celular tem às vezes uma certa deficiência para ter uma cobertura total. E o rádio muitas das vezes é a comunicação que eles têm ali, que se quebra um caminhão, acontece alguma coisa, o pessoal vai se valer do rádio. Então você tem essas vantagens do rádio nas estradas, e não só isso, tem lugares distantes também que há uma dificuldade na comunicação, que o pessoal também ainda se utiliza de rádio PX e de rádio amador. Eu tenho um exemplo em Paraibuna de um amigo meu, que também é meu cliente, que ele utiliza o rádio num lugar que não se consegue ter uma comunicação precisa, o sinal oscila muito do celular, então ele está lá medo e tal, enfim, ele colocou lá a estação dele e ele falou: Clebão, numa necessidade eu coloquei outra lá no meu vizinho, onde o sinal é melhor de celular, eu passo para ele um rádio e ele consegue fazer uma ponte se eu precisar de uma viatura, enfim, de um socorro. Então se utiliza ainda o rádio PX também nessas situações, tá? Um outro ponto muito importante do WhatsApp, que as pessoas não se atentam a isso, vamos dizer, uma comparação em relação ao rádio, né? A gente está falando em relação ao rádio. O sinal pode parar.
em caso de falha da internet ou ser retirado do ar sem prévio aviso, como já aconteceu em tempos passados aí, apagão do WhatsApp, todo mundo ficou sem comunicação, que utilizava dele, e enfim, foi o que ocorreu e não faz muito tempo atrás. Então, se você está na estrada, coloca o seu rádio lá, que você pode ter certeza que quando tudo parar, você ainda vai ter comunicação, tá? Ponto positivo do WhatsApp, sempre você vai ter uma comunicação limpa, vai ter uma privacidade. No Rádio PX você está falando, outras pessoas estão ouvindo a sua conversa, tá? E praticidade, né? Você ligou lá, tá tudo certinho, tem crédito, tem sinal, você vai conseguir falar de uma forma bem mais simples e uma comunicação bem eficaz. Tá? Eu acho que deu para vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão, essa diferença, e essa questão se vale a pena ainda ter rádio. Então passei aí um panorama geral entre a tecnologia do WhatsApp e a comunicação via Rádio PX, os 11 metros. Então quem estiver assistindo aí, o pessoal que estiver ainda com alguma dúvida, e dependendo da aplicação, dependendo de onde vai utilizar o rádio, vai agora poder ter um panorama um pouco mais expandido sobre esse assunto. Tá? Agora eu vou verificar quem está acompanhando a nossa live e vou mandar um alô para as pessoas aí. Tá o Vitor Hugo, está dizendo aqui que já falou muito nos anos 2000 e vai voltar. Muito legal. Melhor que o Zap. Melhor que o Zap sem internet, é verdade. O pessoal que gosta de rádio aí, com certeza não vai embora, mas aquele negócio, quando o bichinho do Rádio PX picou, uma hora ou outra você acaba aqui montando a sua estação de volta. Tá, temos também o Leandro Correa também, PU2 TV. Não está dando para ver muito bem aqui, entendeu? De Valinhos, mas é o nosso amigo Leandro de Valinhos, que está na sintonia. E o pessoal do Estude Comigo, Carreira Militar, também está na sintonia, sempre acompanhando o Rádio PX Mania, sempre acompanhando os nossos vídeos. E é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa live de hoje, tá? Espero ter esclarecido um pouco as dúvidas aí do pessoal que tinha me mandado as perguntas, tá certo? E eu espero que o pessoal que vai entrando aí no decorrer da live, vamos dizer que eu vou deixar disponível aqui em forma de gravação para que seja assistida posteriormente por quem não pôde estar acompanhando agora. Deixe também os seus comentários, deixe outros pontos de vista, porque isso realmente é interessante e vai enriquecer um pouco mais essa nossa discussão. Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer especialmente ao pessoal, os inscritos do canal, que sempre estão aí nos prestigiando. Quero agradecer mesmo de coração. Quero pedir a Deus que abençoe a todos vocês, extensivo aos familiares. E vamos voltar numa outra ocasião com mais alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa tentar, de certa maneira, ajudar o amigo, ajudar o próximo que está tendo essa dúvida e não tem a quem perguntar. Então, estamos aí para tentar resolver. Não somos o dono da verdade, não sabemos tudo, mas se cada um fizer a sua parte com um pouquinho que sabe, com certeza a gente pode não consertar o mundo, mas pode tentar melhorar ele de alguma maneira ou fazer a diferença para alguém. É isso aí, tudo de bom e vamos que vamos.